Quinta ao Vivo. Sim, essas provas, elas fazem com que nós chegamos assim, geralmente a gente chega a um estágio, e tem que ter provas para a gente chegar a algum lugar, assim, tem que ter as tribulações, tem que ter o quebrantamento, tem que ter os arranjos do Senhor. Então as provas, sim, elas nos edificam, sim, elas promovem, sim, a nossa edificação espiritual, sim, porque são elas, né, que faz a gente enxergar e chegar até mais perto de Cristo. Porque quando a gente é provado, nós temos essa natureza nossa que geralmente é só quebrado, e quando a gente é muito provado, para a gente chegar a buscar o Senhor. Então, essas provas, sim, elas são necessárias. E quando eu cheguei, quando eu conheci esse ministério, né, eu estava bem assim, a gente estava bem quebrado e estava passando por muitas provas. E eu tinha um temperamento muito sanguíneo, né, bem agitado, e o Danilo era bem mais tranquilo, já não era de falar muito. E ali a gente estava tendo muitos atritos e passamos por muitas provas. Aí, quando nós chegamos nesse ministério, aí sendo provados ainda, foi quando a gente começou a se fortalecer, porque vamos conhecendo a palavra junto. Então, quando eu entendi que eu tinha que orar pelo Danilo, foi uma prova para mim, porque eu não sabia orar quando eu cheguei nesse ministério. Então, muitas vezes à noite, bem no comecinho, porque ele não ia comigo ainda, eu orava por ele. E quando eu fui vendo o que, por mais leiga que eu era naquela prova, porque era uma provação para mim orar, Deus estava abençoando ali, e eu via algumas mudanças nele. Foi quando aí ele começou a ir comigo, e aí o Senhor foi começando a honrar o nosso casamento. E quando ele foi ver meu batismo, que é uma história bem legal, ele foi ver meu batismo. Só que ele não ia batizar, porque ele falava que tinha nascido no lugar e ia ficar naquele lugar. E aí ele foi ver meu batismo, tudo, e o Marcos, o pastor Marcos, ele fez um arranjo para ele ajudar a batizar. Hoje a gente sabe que não precisa de 2 para batizar. E ele foi assistir. E aí o Marcos fala sobre o batismo antes, tal. E aí foi quando o Marcos batizou todos nós e perguntou para ele: e você? E lá ele batizou também. Então, assim, desde então a gente vem sendo provado, sim, dia a dia, ainda mais porque a gente tá nesse circular ainda, né? Então, assim, e Deus sempre faz um arranjo. A gente escuta uma palavra e o Senhor sempre faz um arranjo depois para que sejamos provados e colocar em prática o que o Senhor ensinou. Então, assim, eu creio que a prova, assim, ela edifica, assim, e que o ser humano ele precisa das provas para estar chegando ao Senhor e estar sendo edificado espiritualmente. Ô, glória, provas me vieram, mas não termina, né? Tem aquele cântico que a gente sempre chama, que é o cântico Salmo 23, né? Mas é um nada que tudo tem. Nossa, que ápice de revelação a gente viver esse nada que tudo tem, né? Realmente, eu creio que em algum momento, assim, eu já senti isso e espero viver isso todos os dias, né? Porque essa é a vontade de Deus, né? Que a gente seja assim um nada, muito feliz, multibilionário, né? No Senhor, porque nós não precisamos de nada. A gente tem Jesus, Ele que acrescenta todas as coisas, vai nos dar o melhor dessa terra, tudo tem um tempo determinado. E a gente vê que Deus vai arrumando a casa, arrumando os lares, quando a gente realmente escolhe por Ele, decide, dá essa chance para Ele, né? E aí eu vejo assim, né, como Deus faz a obra e os arranjos, e que tudo tem um tempo determinado, né? E assim como vocês tiveram aí, né, esse tempo de quebrantamento, mas Deus tinha um propósito já determinado para o casal, né? E aí então se viu
que Deus fez o arranjo para que rompesse, né? E vocês chegassem a esse momento assim de alegria, né? Óbvio que recém está começando, tem todo um trabalhar agora, né, para viver essa verdade, né, onde a gente está, na nossa casa, no casamento, no trabalho, viver a verdade, né, expressando Cristo, que é algo que todo mundo passa, né, mas desfrutando do poder que nos foi dado, né, para repreender aquilo que nos coloca para baixo, usando do poder e assim, consequentemente, também abençoar, né, o matrimônio, né. Mas, amado, conta um pouquinho mais aí dessas experiências com o Senhor, né, e nesses minutinhos finais que nos restam, dessa alegria, né, de estar envolvido, e também, né, como você se sente, eu creio assim que é importante falar, de se envolver mais com a obra, né, de se começar a se preparar, se colocar à disposição para o serviço, para a alegria de estar fazendo parte da família, né, do corpo de Cristo. Bom, como a Priscila havia comentado há pouco, né, quando ela foi para a igreja, esse movimento veio para Pinhal, ela foi e a gente estava com a dificuldade muito grande. E ela foi num culto, acho que era numa quarta-feira, se eu não me engano, e eu não fui. Eu ainda tinha, né, aquele preconceito que a grande maioria tem. E aí, em poucos, eu acho que ela foi 1 ou 2 cultos, e eu vi uma mudança grande nela, né, uma mudança bem grande, e aí me despertou algo em mim, assim, opa, parece que tem alguma coisa diferente nesse lugar que ela foi. E aí eu falei para ela, ó, domingo eu vou com você lá. E aí eu fui num domingo participar do culto, e algo aconteceu, assim, eu não me lembro da mensagem, não me lembro qual foi a mensagem, mas eu sinto que naquele dia foi despertado algo dentro de mim, falei, aqui é o que eu tenho que seguir. Isso, eu estava naquela razão ainda, né? Isso aqui é o que eu tenho que seguir. Não sei o que é, não sei como que é, né? Porque era só um culto. E logo, acho que uma semana, 15 dias depois, ela, o meu cunhado, o irmão dela, meu sogro foram batizar. E eu fui lá acompanhar esse batismo. E chegando lá, eu não sabia como funcionava direito. A gente tinha a ideia do batismo da doutrina da onde eu vim. E o pastor todo persuasivo, não, me ajuda aqui a descer o pessoal na água e tal. Vou lá, deve ser o procedimento, como é que funciona, né? E depois acabei sendo batizado, e a partir dali a coisa foi assim tomando uma proporção que é só um mover sobre... Só quem tem esse contato com a palavra pode entender um pouco de como isso funciona, né? E eu nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida, sempre acreditei em Deus, em Jesus, mas nunca tinha adquirido uma Bíblia e começado a ler uma Bíblia, e fui ter a primeira Bíblia semanas depois, e comecei a ler ali a partir do Novo Testamento, de Mateus em diante, e aí eu não conseguia mais parar de ler, eu começava a ler, e aquilo foi mexendo dentro de mim, a gente foi cada vez mais participando dos cultos, e aí foi tendo as intercessões, e fomos conhecer os grupos familiares, e as coisas estão vindo até nesse 1 ano e meio se completando aí, que a gente hoje praticamente participa de todos os compromissos da igreja, a gente procura se alimentar todos os dias para cada vez mais crescer em vida e matar cada vez mais essa natureza que ainda, né, todo momento tenta nos levar a voltar, a retroceder, mas a gente com a palavra, com a alimentação vem crescendo para que a gente possa ter fazer que com Cristo se expresse através de nós e repreender todas essas dificuldades, repreender todos esses pensamentos. Mas aí dali por diante foi acontecendo assim de uma forma sobrenatural, a gente foi tendo contato com a palavra diariamente e tem sido uma bênção todos os dias, assim, cada dia que passa a palavra do Senhor é tão maravilhosa assim que nenhum dia é igual ao outro, né? Tudo tem um algo mais, toda a ministração tem uma pérola a mais, uma coisa a mais, assim, aquela coisa que não tem fim, de tanto que você quer se alimentar, porque você nunca, não tem rotina, não tem, né? A palavra do Senhor é maravilhosa, ela se encaixa em todas as partes, não tem um ponto da palavra que você venha a falar, não está de acordo isso com aquilo, não, tudo se encaixa, tudo se profetiza, de Velho Testamento para Novo Testamento, diferença de anos e anos, e se cumprindo depois perfeitamente. Então assim, você vai se
se admirando no começo, né, até de uma forma um pouco mais racional, e depois você vai tendo as revelações que vai te levando a caminhar por fé e não mais por razão, né? Tanto é que no dia do batismo meu foi a primeira vez que eu ouvi uma ministração sobre o batismo, né? Eu tinha uma ideia completamente, e foi falado de João 3, e aquela foi a primeira ministração que eu ouvi, e aquilo me tocou de alguma forma, ainda na razão, mas me tocou, porque se encaixou, teve discernimento tudo aquilo. E a partir dali foi uma bênção. E tem sido, glória a Deus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. O papo tá bom, né? Nosso bate-papo é edificante. Mas vamos ficando por aqui, né? Eu queria agradecer aí a participação de vocês, né? Danilo, Priscila, Espírito Santo Pinhal, São Paulo, podendo compartilhar conosco aqui no nosso bate-papo edificante. Queria deixar aqui no final ainda uma palavra que o Senhor nos traz aqui, em Jó 42. E eu creio que isso aqui anima muito, né? E também eu creio que ela nos incentiva a se entregar de uma vez. Que está escrito em Jó 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Esse é o nosso Deus amado. E também, né, depois de muito quebrantamento, amém, que a irmã falou hoje, né, nós compartilhamos aqui, né, com o compartilhar, né, de que como o Senhor nos traz, né, um crescimento, né, um entendimento depois dessas provas. E aqui fica no versículo 5, Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir. Amém? Vamos repetir junto. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Amém? E importante, irmãos, que Deus gere, né, e produza, né, em nome de Jesus, o arrependimento, né? O arrependimento dentro de cada um de nós. Porque o próprio Jó diz aqui em 42:6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, amados? Então, que fica aí, né, a dica, né, como o irmão falava, de se nutrir, se alimentar, né, de participar da programação, né, da igreja local, você que está ouvindo, não importa a cidade, né, que você possa buscar a igreja mais perto, para que você possa congregar, porque é uma ordenança de Deus, amém? Que você participe aí dos grupos familiares, do sistema de nutrição. Hoje hoje nós abordamos mais a questão, né, da programação da igreja, mas sempre, né, ligados nas ministrações ao vivo, que é algo que os irmãos também fazem, que é a questão toda de você comer, né, do material, como hoje foi um seminário aqui sobre um livro, né, que se faz importante, né, para que haja crescimento, né, e no tempo, como a irmã falou também, o irmão, no início do programa, que é fim, né, é findo, né, os tempos são findos e nós precisamos assim aproveitar o máximo. Então fica aí a dica do nosso portal de edificação espiritual, que é o pãodejuda.com.br, pãodejuda.com.br, e também fica aí tvmenorá.com.br, tvmenorá.com.br. Ali você tem a diferença, a grande vantagem, né, que você tem ali, é que você tem a TV por assinatura, além, né, do ao vivo, além da rádio, além também da TV aberta, na qual nós estamos agora. Você tem a TV por assinatura, que é o máximo, assim, eu vejo, porque ali você escolhe os assuntos, né? Então, pesquise, navegue no site da tvmenorá.com.br, e também você tem aí, então, um manancial de vida através dos downloads, que fica aí para os irmãos, através do Editora Vento Sul, editoraventosul.com.br, também um site maravilhoso, muito bem organizado, simples para navegar, tem tudo que você precisa ali, né? Tem pãozinho doce, pãozinho salgado, né? Tem salgadinho, né? Tem docinho, tem tudo. É a padaria celestial, a gente brinca que é a nossa padaria celestial, que é a livraria, né? Essa livraria virtual, a livraria nas igrejas, também a livraria virtual através aí, né, do pãodejuda.com.br, tvmenorá.com.br e o editoraventosul.com.br. Amém? E que Deus abençoe a todos aí, expanda essa obra aí no interior de São Paulo e sul de Minas, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.
Quinta ao Vivo.